Olá, como se sente? Bem-vindo a mais um conteúdo da Semana da Fotografia 2026, promovida pela Album, esse evento fabuloso que reúne nomes da fotografia com o intuito de ajudar você a prosperar no próximo ano, implementando boas práticas de mercado e aplicando ferramentas da Album. Você e eu vamos conversar sobre experiência do cliente. E eu já declinei dois aspectos desse assunto. O primeiro foi olá, como se sente? Eu sempre inicio as minhas interações com uma pergunta aberta, que leva a pessoa a pensar antes de responder. Diferente de um oi, tudo bem, que pode ser respondido com sim, não, ou que virou até um cumprimento, em que a pessoa só responde. O olá, como se sente, permite que a pessoa fale. E quanto mais você deixar a pessoa falar, mais você pode conhecer e pegar esses inputs e transformar em argumentos de venda. O segundo aspecto é que eu disse que você e eu vamos conversar. Porque não importa se o conteúdo vai ser consumido por uma pessoa ou por milhares de pessoas ao mesmo tempo, sempre que a gente mantém a comunicação de um para um, isso pessoaliza a questão e faz diferença na hora de se estabelecer afinidades. Outra característica que eu implemento de experiência do cliente é essa ambientação. Eu vou fazer uma entrega sobre o lindão, o Proof Gallery, que está de ícone novo e que tem o verdinho, o roxinho e o azulzinho. E quando eu começo as minhas jornadas pelo WhatsApp com o cliente, uma das coisas que eu pergunto antes de abrir uma chamada de vídeo é qual é a cor favorita. E eu inicio a chamada com essa cor. Às vezes o cliente não nota, mas o subconsciente dele captura que aquilo é familiar para ele. E quando o cliente nota, fica melhor ainda, porque isso passa uma mensagem de que ele se preocupou com esse detalhe, ele quis me agradar. Então são pequenas nuances que fazem diferença na experiência do cliente. Assim como um dos nossos assuntos, que é o ProSite. Esse é o meu ProSite, maisquefoto.com.br. E isso é especial, porque eu pensei nesse nome de domínio também com o intuito de passar uma experiência para o cliente. Se o cliente precisa de foto, ele conversa com um fotógrafo, mas se ele precisa de mais que foto, ele conversa comigo. São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença. E eu também aproveito para dizer a importância de você ter um site para você poder organizar os seus conteúdos, para que você tenha o seu espaço na internet, o seu domínio. Note como as palavras conhecem o seu resultado. Se você baseia toda a sua experiência em domínios dos outros, como o Instagram, por exemplo, que nada tem o eu contra, mas só para citar um exemplo, você literalmente está construindo o seu castelo, o seu império nos domínios alheios. Então, se você tiver uma conta profissional da Album, você pode personalizar o seu domínio e entregar uma experiência ainda mais interessante para o seu cliente. Assim como com a conta profissional do Proof, você consegue fazer até subdomínios. E aqui tem outra questão de experiência do cliente. Você pode criar uma área de cliente personalizada com seu subdomínio. O meu cliente, quando vai escolher as suas imagens, ele não entra em qualquer lugar. Ele entra não só no Mais Que Foto, mas ele entra no Minha Mais Que Foto. Toda essa questão de personalização e de entregar essa comunicação que é para o cliente faz muita diferença no meu entendimento. Fala fotógrafo, o álbum Proof Gallery é a ferramenta mais completa para você fazer a parte de seleção de fotos, venda de fotos extras, venda com entrega de fotos automáticas e uma galeria incrível, linda, que vai fazer com que o seu cliente receba as fotos e consiga realmente ter uma experiência muito diferenciada. Começa a usar hoje mesmo, cria sua conta grátis e não deixa para depois. Aliás, me perdoe, mas eu acabei não me apresentando. O meu nome é Jacques Beck. Eu sou cristão, filho, marido, pai de 2, atuei 23 anos como analista de sistemas e um dos meus diferenciais é justamente trazer todo esse background para a minha nova jornada,
De 2 anos para cá, eu atuo com fotografia, mas o meu negócio é mais que fotografia. O meu negócio é a sua imagem. Quanto ela vale? Note que também o meu pitch de vendas é voltado à experiência do cliente, porque em vez de um marketing de promessa, que empurra coisa para as pessoas, eu tenho um marketing de premissa. Eu estabeleço primeiro que eu não sou um fotógrafo comum. Eu me descolo, e quando eu consigo me descolar, eu também consigo descolar o meu ticket, eu consigo descolar a minha experiência. Quando eu digo para a pessoa que o que eu entrego é mais que fotografia, já fica um pouco estranho de dizer que está caro, né? Porque como que ela vai receber é a representação da sua imagem, e as pessoas têm a tendência a não se depreciar e se valorizar, ela já pensa assim, então aqui a coisa é um pouco diferente. Mas enfim, vamos para as ferramentas da Album. Como aumentar sua taxa de conversão de venda e o seu ticket médio com estratégias de experiência de cliente aliadas a vendas, aliadas a Album Pro Site Landing Page mais Proof Gallery. Parece contraintuitivo, mas acredite, eu vendo muito sem vender, simplesmente baseado na experiência do cliente e relacionamento. Olha esse caso aqui, esse cliente, o Bruno e a Jéssica, que nós fotografamos a gestação do Vitor. Lá pelas tantas, no meio da sessão, aconteceu esse fato aqui. O Bruno fez questão de mostrar, dentre as roupinhas do Vitor, que havia um tip-top do Metallica. E eu capturei essa informação. Como o nicho de atuação dele é TI, o que aconteceu? Uns 3 meses antes do Vitor completar 1 ano, apareceu uma notícia de que a banda Metallica tinha adotado uma solução de CRM para se relacionar com seus fãs, solução da Salesforce, que o Bruno conhece bem. Então, o que eu fiz? Encaminhei a notícia para ele e disse, olha só, Bruno, que legal, você conhece essa ferramenta? Eu sabia que ele conhecia. E daí ele disse, sim, a gente usa bastante, a gente coopera, a gente troca informação e não sei o que e tal. E falamos sobre Metallica e tudo. O que é isso, gente? Eu criei um momento agradável. E daí, no meio da conversa, ele falou, inclusive, a gente ia te chamar, a Jéssica, quer que você faça as fotos do primeiro aninho do Vitor. Então, o que acontece? Eu criei uma situação, eu criei uma oportunidade a partir do relacionamento. Eu não fui intrusivo, eu não fui chato, e o próprio cliente comprou uma oferta que nem sequer eu tinha feito. E olha como isso faz diferença. Lembra que no vídeo de abertura dessa semana, o TCE falou que o que diferencia um fotógrafo de sucesso é repertório e referência? Olha só, um outro cliente do ramo de direito mencionou um tópico chamado legal design, e nós conversamos a esse respeito. Quando eu fui fotografar um novo cliente de direito, eu mencionei, o que você acha sobre o Visual Law? Porque eu quero reformular o meu contrato, que hoje é feito com essa característica. E daí ele falou assim, você conhece sobre isso? Você não é só fotógrafo, né? Quase que eu disse assim, não, eu sou fotógrafo, mas meu negócio é mais que fotografia, meu negócio é a sua imagem, quanto ela vale. Bom, essa parte vocês já conhecem. Mas a questão é que um cliente pode fazer você conectar com outro pelo repertório. E essa atitude de conversar sobre não fotografia com ele acabou gerando venda. Porque ele disse assim, você é um cara bem articulado, um cara que conversa bem sobre diversas coisas, não quer participar comigo como convidado num grupo de networking que eu faço parte? Bora lá, vamos lá. E daí nós fomos para a reunião. Chegando na reunião, uma das primeiras coisas que eu vi foi o panfleto do programa do dia. E eu vi ali um palestrante, vi o conselho administrativo do grupo e notei que as fotos de perfil não representavam a qualidade dos profissionais que estavam ali. E eu cheguei e comentei isso com o presidente desse grupo e também com o meu cliente, que aliás foi quem me apresentou. E daí eu perguntei, eu posso fazer uma cortesia para o grupo? E o presidente, como assim?
Na próxima reunião eu trago o meu estúdio móvel aqui, meu equipamento de iluminação, e faço algumas fotos para que as pessoas possam atualizar os seus perfis. Será que seria interessante isso para o grupo? É uma cortesia. E ele, claro, por favor, vamos fazer. E assim foi feito. Na semana seguinte, eu participei da reunião e, de fato, levei o meu estúdio e fiz diversas fotos de diversos profissionais. No final, o que eu fiz? Vamos aqui para a tela. Eu vim para o recurso aqui do ProSite e criei uma página de venda. E daí eu pergunto para você, se você compra todo tipo de coisa por landing pages hoje em dia, por que o fotógrafo colocou na cabeça que landing page é para ele vender só preset, e-book, colocar isca digital para captura de leads? Não, você pode ir muito além. E daí aqui o que eu fiz? Eu capturei as fotos, fiz um bannerzinho aqui, editei, foi tudo muito rápido, tudo no mesmo dia, porque o landing page da Album me permite isso. Criei um bannerzinho e estruturei essa landing page. Gente, uma landing page é super fácil, são recursos que você vai arrastando, é arrastar e colar. Quer ver? Vou fazer um agora, inclusive. Eu coloquei um botão aqui para acessar a galeria, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar uma imagem, vou colocar aqui e vou adicionar uma imagem que eu já tenho na nuvem, o Proof Gallery. Olha só, ficou muito grande, o que eu faço? Eu venho aqui no estilo e vou baixar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho menor que o botão. Olha só que bonitão que ficou. Publico. Pois bem, uma vez publicado, olha aqui a página de venda. O que eu fiz? Eu tornei aquilo que era só um link de acesso numa experiência. Vamos ver como é que isso funciona. Eu coloquei um texto aqui agradecendo as pessoas por terem vindo. Dei o passo a passo de como elas poderiam resgatar a cortesia, o link de acesso e mais algumas coisas que nós vamos ver mais à frente. Como que eu coloquei esse link de acesso? Se você for no Proof Gallery, você pode personalizar diversas configurações. Então, eu criei a galeria, coloquei aqui os dados dela, categoria de corporativo, exibição de fotos. Tem várias resoluções aqui. Vale lembrar que o Proof Gallery entrega o seu arquivo na resolução máxima. Aquilo que você subir para ele, ele vai entregar para o cliente. Essa aqui é apenas a resolução de exibição. Eu gosto de colocar em Full HD porque já tem uma resolução boa e fica bastante leve, bastante ágil para o cliente navegar. Salvo. Tipo de galeria. Para essa abordagem, eu escolhi seleção com venda extras de foto. Por quê? Eu coloquei aqui que a pessoa tem uma foto de cortesia, uma foto de seleção, no caso, e coloquei o valor para fotos adicionais, certo? Aqui nos descontos, o próprio Proof já traz algumas sugestões. E nós vamos ter, nessa semana, um conteúdo suplementar que é focado especialmente aqui, em como parametrizar todas essas coisas e inclusive criar presets para que você agilize o seu processo de criação de galerias. Muito bem, salvo, venho aqui, coloco um prazo para a pessoa fazer a seleção. Digo que essa galeria vai ser pública. Coloco aqui que eu permito que clientes, que visitantes se cadastrem como clientes. Digo que a pessoa vai poder fazer o download das fotos e aí é que entra a parte de entrega do Proof logo após a seleção ou compra de fotos. Inclusive, eu destaquei isso aqui, que a pessoa só vai poder fazer download daquilo que foi comprado. Reconhecimento facial, que é um mecanismo fabuloso quando você tem vários clientes na mesma galeria. A marca d'água, nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso, mas é aquele recurso que você coloca uma informação em cima da foto para evitar das pessoas fazerem uso não licenciado. O design, você escolhe. Eu estou passando isso aqui, gente, porque o foco dessa aula é na estratégia. E você carrega aqui as fotos. Então, carreguei todas as fotos aqui, certo? E quando você vai compartilhar,
Olha só, o Proof gera um link e gera QR Code. Aqui eu faço uma pausa. Gente, QR Code é vida. Eu uso QR Code para tudo. E um detalhe, não crie as galerias só depois dos eventos. Crie as galerias ainda antes dos eventos, ainda antes dos ensaios. Tenha em mente o seguinte, se o simples é talvez uma venda, o complicado é nem pensar numa venda. Então já tenha os QR Codes, já tenha os links, porque se algum cliente perguntar como é que eu acesso as fotos, você já dá um QR Code. Nos meus eventos corporativos, eu sempre levo uma artezinha e que já tem o QR Code aqui e o cara leva algumas informações sobre o evento e até faz uma divulgação. O meu próprio cartão, o meu cartão tem um QR Code, o meu nome, o meu slogan e nada mais. Por quê? Meu cartão nunca fica desatualizado. Então, eu pego esse link aqui, vou aqui no meu editor do ProSite e simplesmente colo aqui. Publico e acesso a galeria. Olha só, já está atualizado aqui com o logotipo do Proof Gallery. Então, pessoal, eu dei o passo a passo para as pessoas resgatarem a galeria. Elas clicam aqui e são direcionadas para a galeria, onde elas têm essa informação de que elas têm uma seleção de fotos que o Proof não vai cobrar e que depois, conforme elas vão colocando no carrinho, elas vão vendo aqui a informação de que, ó, colocou uma foto no carrinho, que está grátis, e a outra a pagar. E lembra dos descontos? Olha só que legal. A informação fica visual até para gerar um estímulo para o cliente comprar mais. E o cliente vai navegando aqui. E olha só que legal. Se fizer o reconhecimento facial, a pessoa pode tirar uma foto com o celular, por exemplo, porque a galeria do Proof também é responsiva, ou pode enviar uma foto, onde o Proof vai filtrar apenas as fotos daquela cliente. Aqui, inclusive, eu aproveito para dizer o seguinte, olha a diferença de um cliente corporativo. O cliente corporativo sempre está apresentado para negócio. Então, o que acontece? Essa moça, ela sempre anda bem maquiada, ela sempre anda com o cabelo feito, ela sempre anda bem vestida. Você atender um cliente que está sempre pronto, diminui inclusive o tempo de tratamento de imagens e acelera o seu fluxo. Mais um detalhe bastante importante, cliente corporativo não pede desconto, paga em Pix e fica feliz porque recebeu na hora. Ok, a pessoa faz a sua compra e recebe o seu arquivo na hora. Mas vamos voltar aqui para a estratégia da landing page. Pense se isso fosse um PDF. Seria bem mais difícil da pessoa ler toda essa quantidade de informação, porque aqui eu dei inclusive argumentos de venda. Lembra que eu falei que as fotos de perfil não estavam muito legais? Aqui eu criei diversas situações de fotos que não são muito legais. E a pessoa vê, nossa, eu tenho realmente uma foto assim, preciso mudar. Então o que acontece? Todos aqui compraram fotos extra. Teve gente que pegou só a cortesia, mas teve várias pessoas aqui que compraram 12 fotos, compraram 17 fotos. Teve uma aqui que comprou 22 fotos, porque as pessoas iam chegando, eu ia clicando, trocando as poses, vinha outra, vinha outra, vinha outra, no intervalo dos eventos. E aqui, olha só, eu faço um vídeo de apresentação, o meu pitch de venda, e já coloco um formulário, que é outro recurso interessante aqui do ProSite. Olha só que legal. Você coloca o formulário que você pode personalizar com diversos campos. Então, o que acontece? Eu fiz uso desse recurso para que o cliente manifestasse o interesse. Olha só que legal. O cliente pegou a cortesia, viu o meu argumento de venda e já disse assim, já que você tem interesse em fazer um trabalho com você. E foi o que aconteceu. 2 dessas pessoas me renderam ensaios individuais depois. E ainda, mais aqui para baixo, eu tenho um botão que direciona para um meu hot site especificamente para empreendedores, onde eu tenho aqui, olha só, Semana da Fotografia, eu tenho meus argumentos de venda, eu tenho reportagens aqui e provas
em sites confiáveis que a imagem pode abrir portas para você no mundo corporativo. Tem aqui como eu resolvo os meus ensaios, tem depoimentos. Pense se isso fosse um PDF. Olha a extensão disso. A pessoa ia receber e ia dizer, nossa, 20 páginas eu não vou ler. Mas aqui tem elementos interativos, tem depoimento em vídeo e mais uma porção de coisas que ela pode fazer. Então, acostume-se a personalizar as suas experiências e venda sem vender. Mais uma estratégia para você aumentar os seus ganhos aqui na Semana da Fotografia promovida pela Album. Como monetizar com revenda de material? Muito simples. Venda de novo o acervo que você já vendeu. Ué, vamos ver como é que funciona. Chegando aqui no recurso de Landing Pages do meu Album Pro Site, eu tenho um conteúdo especial de revenda que eu preparei para você. Abrindo aqui, tudo online, você vai ver o Lucas. O Lucas é um cliente meu que me procurou para que eu fizesse a cobertura do seu workshop, produzisse fotos e vídeos, tanto dele quanto dos seus participantes, por óbvio. Você entende que o acervo já estava vendido para ele? Que ele já pagou por esse acervo? E que eu ainda pude vender fotos extras porque eu vendi uma determinada quantidade dentro do plano? Ok. Só que daí tem um detalhe. O combinado nunca é caro. O combinado não é feio. E entenda também, vender é servir, é resolver problemas das pessoas. E você sempre vai ser muito bem pago pelos problemas que você resolve, mas também muito bem pago pelos problemas que você cria. Então, eu cheguei para o Lucas e disse assim, Lucas, além de servir a você, eu posso servir aos seus alunos? Porque é bastante comum a gente ter acesso a algum tipo de material quando a gente vai num evento desse tipo. Mas é a própria produção do evento que escolhe as fotos e publica algumas fotos. Mas eu disse para ele, e se os seus alunos estivessem livres para fazer a escolha do seu próprio material e movimentar a sua própria rede? Eu poderia fazer uma cortesia para eles, sabendo que se eles quiserem adquirir material extra, eu vou fazer uma oferta? Ele achou genial e usou inclusive como argumento de venda do workshop dele, de que as pessoas teriam livre acesso a todo o material. Então eu preparei uma landing page e colocava alguns conteúdos que eu tinha feito para ele e coloquei aqui conteúdos dos participantes. Entenda, se você der motivos adequados para as pessoas comprarem, elas vão comprar. E começa pelos textos. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas estava investindo em você, aprendendo, melhorando, crescendo. Vocês entendem que eu estou servindo, ajudando o palestrante? Porque ele mesmo não tinha colocado esse tipo de coisa no ar. Mas eu fui ali e ajudei ele. Então aqui eu estou dando um destaque, eu estou dando prestígio ao participante. E quando essas imagens aqui vão sendo exibidas, o participante vai gostando da ideia. E eu ainda, para quem não percebeu, vou dando motivos claros. Lembre-se, você comunica o tempo todo com seus gestos e posturas. Olha eu dando motivos para o aluno comprar. Enquanto a nota mostra que o conteúdo é valioso e pretende revisitar. Você é uma pessoa organizada. Num evento corporativo, a pessoa vai para se melhorar. A pessoa vai com objetivos pessoais, mas também comerciais. E usar o tipo de material como esse para se promover nas redes é totalmente válido. Olha outro. Enquanto fala no coffee, você comunica que valoriza networking de qualidade. Enquanto sorri, você mostra que apesar do conteúdo denso, o ambiente era aprazível, você estava à vontade. Enquanto encara o palestrante com um olhar compenetrado, você comunica estado de presença, comprometimento. Eu estou deixando claro tudo que eu estou vendo nas fotos ao lado. Enquanto você está com o microfone fazendo perguntas, você comunica como é uma pessoa participativa e interessada. Gente,
tem a ideia disso. O mesmo aluno está comprando a mesma foto que o mesmo palestrante já comprou. Porque isso serve para o palestrante e serve para o aluno. O palestrante, quando viu isso, ele... Cara, eu quero publicar uma foto assim e falar que o meu evento foi assim. Entendeu o pulo do gato? Então resgate sua foto cortesia e movimente suas redes. E daí aqui eu coloco o passo a passo para a pessoa resgatar sua cortesia, da mesma forma como eu fiz na outra landing page. Tem aqui o meu pitch de vendas, tem aqui o formulário para a pessoa entrar em contato comigo do mesmo jeito. Então os alunos vão aqui pegando as suas cortesias e vão também se interessando pelo meu trabalho. Gente, é muito raro isso não acontecer. Todo evento que eu vou, eu saio com outro cliente. E detalhe, mas Jax, você vai dar uma landing page, um destaque para o seu cliente no seu site? Sim, pelo seguinte, olha só. Quando ele acessa aqui, olha para a tela, ele está na página do evento do cliente, certo? Mas dentro do meu domínio. Então, em cada evento que eu faço cobertura, o meu site recebe uma enxurrada de tráfego que vai ajudando a ranquear melhor o meu site. E também, todas essas pessoas que estão passando por aqui estão sendo rastreadas pelo meu pixel. Se você já assistiu a aula que tem aqui nessa semana da fotografia sobre tráfego pago, você vai ver o quanto esse pixel é importante. Então corre lá. Mas e o proof? Onde é que entra nessa história? Pasme, eu configurei exatamente como a galeria anterior. É tudo igual, gente. Tudo igual. Só troquei a categoria aqui para workshop. Mas a seleção e venda também. Começar a vender depois de uma foto. O preço, o desconto, o acesso, tudo rigorosamente igual. Tudo igual. Carrego as fotos, vou em compartilhar, pego o QR Code, o linkzinho, do mesmo jeito que eu já expliquei da outra vez, venho aqui, colo no botãozinho e boto no ar. Simples assim. Simples assim. Mas eu queria mostrar uma outra coisa aqui. Pasme, a cereja do bolo. Esse palestrante gostou tanto que, além de me contratar para o próximo workshop que já tem data, hoje, na data de gravação desse vídeo, nós temos uma reunião porque ele adorou a ideia de ter um site. E eu disse para ele que tem uma forma muito fácil dele ter um site. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou recomendar o Album para ele. Porque, olha só, se você for no Minha Conta, depois que você tiver a sua conta, se você for no painel de Minha Conta, tem esse cara aqui, ó, indique um amigo. Você tem um código de cliente que você pode passar por WhatsApp ou passar por e-mail. E se a pessoa assinar Album pelo seu link, você recebe R$50 pela indicação no programa de recompensas da Album. É genial, né? Até isso você consegue monetizar. Só essa dica já valia você assinar o ProSite pelo meu link e deixar aquele comentário bem legal embaixo dessa aula. Essa estratégia é uma estratégia de pós-venda para um cliente que supostamente não quer mais comprar nada de você. Você vai usar o acervo que você já tem, se quiser implementar. Eu chamaria de a versão mais simples, mas que também funciona dessa estratégia. Então pega um café, pega uma folha, anota tudo, porque vale a pena. Certo? E você não tem desculpa alguma para não implementar pelo menos a versão mais simples e botar hoje dinheiro no bolso. No que consiste? Estava eu na praia e isso é muito legal. Porque não só o fato de estar na praia, mas a questão é que a Album me permite isso. Eu sou cliente da Album há muito tempo, desde 2017, de todos os produtos. E um negócio legal é que todos os produtos funcionam no celular. Então, eu estava na praia e me veio uma voz. Vende o teu trabalho.
Eu achei estranho, daí eu até pedi uma confirmação, pai, me dá essa confirmação. E a voz veio de novo depois de um tempo, vende o teu trabalho. E eu, mas eu tô na praia, eu não tenho câmera, eu não tenho nada, vou abordar as pessoas, o que eu vou fazer? De repente me veio um estalo. O que eu fiz? Olho na tela. Eu criei links de pagamento no AlbumPay, que é o sistema de pagamento da Album, e escolhi um cliente que estava inativo. Mandei um áudio para ele, fazendo um approach inicial, e coloquei algumas opções para ele para validar essa oferta. Depois eu fiz com mais 3 clientes e mais 2 também fecharam. E eu estava na praia. Eu coloquei aqui seguem opções complementares ao ensaio. Adicionar na sua proposta original mais 10 edições de imagens com desconto de 15%. Entenda, esse cliente ele já tinha pago o ensaio, já tinha comprado foto extra e já estava há 4 ou 5 meses inativo. Não queria mais comprar, não fazia mais sentido. Só que tem um detalhe, para o cliente corporativo, além da questão de marcar um momento, tem também algumas fotos que têm valor comercial, né? Tem uma possibilidade de fazer marketing com aquelas fotos, certo? Então, sempre tem valor a foto. E também deu a opção dele baixar todo o material sem edição. Depois eu até lapidei melhor esse texto, porque dizer que o material é bruto não fica legal. Mas daí você pode dar outro verniz. Eu coloquei assim, ó, para o seu marketing trabalhar da sua forma, como melhor convier. Enfim, a questão é essa. Para você que, eu não vendo sem edição porque o meu nome... Bom, são histórias que a gente conta. Tudo bem, eu respeito você, mas deixa o coleguinha do lado implementar, porque eu fiz e funciona. E você pode também até questionar o preço, mas naquele dia, daquele jeito, foi aquele preço por aquela quantidade. Na verdade, não é que eu não estou valorizando o meu trabalho. Quem não está valorizando é quem simplesmente apaga o acervo sem tentar monetizar até o último instante com ele. A questão é que eu mandei as opções e ele disse, vou escutar ali e tal. É o mínimo que você consegue fazer? Sim, é o que eu consigo fazer. E ele, beleza, vou escolher esse aqui então. E ele clicou, eu disse para ele clicar no que ele queria, e ele clicou no link e pagou o link que ele queria todas as fotos. Olha que maravilha! Simplesmente o que eu fiz ainda no Prof 2 e agora no Prof 3 é mais fácil ainda. O que eu fiz? Eu vim aqui no Prof, seleciona fotos e vende? Não. Troca para seleção, livre, salva, deixa o cliente baixar todas. Porque lá no download já estava, né? Download das fotos selecionadas ou compradas. Então basta trocar o tipo de seleção, o cliente vai poder baixar tudo. Olha que maravilha. Mas, como eu sou o cara das landing pages, agora vem a versão mais interessante, gourmetizada. Vamos olhar aqui. Estratégia de pós-venda. Vamos entrar aqui nela. Na estratégia de pós-venda, de novo, sempre é uma questão de você conhecer o cliente, entender como a cabeça daquele cliente específico funciona. No caso dessa cliente aqui, é bastante peculiar. Vamos fazer diferente? Vamos ir direto para ela rodando e vamos ver aqui. Quem é a Sofia? A Sofia é uma menina que mora em Balneário Camboriú e que me encontrou pelo site porque ela estava passando por Porto Alegre porque veio trazer os convites físicos para a festa de 15 anos. E o pai dela assim, já que nós encontramos você, olha como é importante ter um site. Encontramos você e tudo tal, gostamos ali e tal. Você está disponível porque a gente está de passagem por Porto Alegre e se a gente puder fazer algumas fotos, porque a minha filha cresceu em Porto Alegre, tem a questão dos pontos turísticos, o apego, né, emocional da infância e tudo tal, vamos fazer, montamos o roteiro, fizemos a chamada de vídeo, toda aquela história da experiência que eu conduzo e entendi o que era importante para ela. Montamos o roteiro, nós fomos na Arena do Grêmio, fomos no Parque da Redenção, que é muito famoso aqui, e terminamos na Orla do Guaíba, que eu fiz essa foto aqui, que eu gostei muito, dela patinando na Orla do Guaíba, certo? Peguei essa foto, que é bem chamativa, e olha só, montei essa landing page que tem um toquezinho emocional aqui,
uma música melancólica, né? No caso aqui tá é justamente Photograph, né? do Ed Sheeran, e vai criando esse ambiente melancólico que prepara ela para um muito obrigado, até aqui, precisamos conversar. E daí começa aqui um texto muito emocional. Olha só, eu coloquei o elemento aqui de antes e de depois para mostrar que a edição vale a pena, certo? E aqui tem um texto bastante emocional, porque ela é uma pessoa assim. E vai um texto longo. E daí, Jax, o texto é muito longo, a pessoa não vai ler. Entenda seu cliente. Não preciso agradar você, com todo o respeito. Preciso agradar ela. E ela, na entrevista, falou e demonstrou no ensaio que ela é uma leitora voraz. Então aqui eu desenvolvi um texto bastante emocional, que é uma memória dela conversando com ela. Eu fui uma memória especial, eu fui única e irrepetível. A gente trocou carinho, a gente foi feliz e tudo tal. Aí aqui, olha só essa parte. Naquele dia em que arrumou e selecionou minhas irmãs, note, a memória é uma foto que foi deixada para trás, que não foi escolhida. Então essa memória está dizendo para ela que ficou para trás, viu que as irmãzinhas foram e tal, e ela ficou ali ressentida. Mas tudo bem, e tudo e tal. Então vai desenvolvendo aquele negócio de por que eu deixei essa foto para trás, certo? E vai indo. E daí aqui, esse é um elemento poderoso de storytelling. Você não chega falando de você, ou falando o que você quer fazer, e quais são os próximos passos. Não, você envolve a pessoa na história e depois você se insere na história. Olha que legal isso aqui. A memória vai falando. O meu guardião, o Jax, que ajudou a me construir contigo, agora precisa abrir espaço para mais memórias, mais pessoas impactadas, mais histórias tão valiosas quanto a sua e a minha. Então aqui eu me coloco, eu me insiro como o cara que salva o dia, como o cara que genuinamente respeita o acervo, respeita, porque eu não quero simplesmente apagar as memórias das pessoas sem elas terem chance de poderem levar essas memórias para casa, mas por força de negócio as coisas são assim, né? Então o que acontece? O texto nesse ponto me coloca como uma solução. Eu já fui um cara que solucionou uma questão para ela lá atrás. Lembre, ela ia ficar sem esse acervo. Ela estava de passagem por Porto Alegre e casualmente eu estava livre naquele final de semana. E aqui eu me coloco de novo à disposição. E aqui do lado eu coloco fotos que ela escolheu e fotos que ela também não escolheu. Para ela ver, não, mas essa foto, poxa, por que eu não peguei essa foto? No fim estava tão bonita essa foto. E começa essa coisa na cabeça dela, essa confusão boa que vai tomar conta. Então, aqui a memória diz que entende se ela não puder pegar, se ela não puder levar, mas que seria bom, porque ela é um tesouro e tudo tal, e tem toda uma questão que você pode ler depois. A questão é que isso vai envolvendo e vai deixando ela de, né, puxa, vai ser a última chance, agora ele vai apagar. Então aqui vai ter agora um cronômetro regressivo, né, que vai dar algumas opções para ela. Vamos até fazer o seguinte, vamos vir aqui e editar online mesmo. Vamos colocar a data um pouquinho para frente. Aqui talvez. 13 dias fica bom. A gente publica e volta aqui. O legal da landing page é que é na hora. Imagina se isso fosse um PDF, que já tivesse na mão dela. Não dava, né? A landing page tem essa característica de que eu posso ajustar e ela tá valendo. Então, tem esse cronômetro e tem algumas opções, que é a lapidação daquela versão anterior. Você pode obter todas as memórias não escolhidas anteriormente como estão, em vez de dizer material bruto sem edição, como estão. Por este valor aqui no Pix. Aqui eu não coloco parcelamento, que já é um valor baixo, né? Tá muito próximo da quantidade, é praticamente R$1, já que você não está valorizando o seu trabalho. Já falei, quem não valoriza, quem vai jogar fora sem monetizar. E coloco o Pix para também ter um desconfortinho. É um valor baixo, mas talvez eu não tenha agora e tal, porque ela tem que pensar nas outras ofertas também. Ela pode obter um retoque profissional, que é adicionar mais 10 edições e ainda pegar o pacote total,
Se ela escolher esse pacote, o que eu faço? Vamos lá no Proof. Eu mantenho a seleção de vendas e aumento aqui esse pacote, ou até, se for o caso, talvez seja até melhor, você cria outra galeria só com as fotos que sobraram e mantém ali o mesmo 10 para ficar igualzinho, a proposta não criar confusão. E também todo o acervo, tá? Então 10 ela vai selecionar, né? E ainda depois ela vai ter a possibilidade, a gente vai mexer de novo. Ou também, se ela não quiser, aqui então tem o parcelamento, né? Se ela não quiser, ou se ela não puder, ela pode optar por acesso a mais 3 meses. E daí tem o botãozinho aqui de 3 vezes de 33. Já que está muito baixo, mas essa oferta é super boa e vantajosa para ambos. Sabe por quê? Ela vai ganhar mais tempo para preservar e escolher memórias. Se ela não consegue decidir agora, eu estou dando todas as chances, estou ajudando ela, estou mostrando compaixão, respeito pelo acervo, para que ela estenda esse prazo e possa decidir depois. E para mim também é vantajoso, sabe por quê? Eu não vou ter que fazer nada. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou esperar 3 meses passar. Simples assim. Já que está muito baixo, esse valor foi pensado de propósito. Na data de gravação deste vídeo. Se você implementar, olha lá, hein? Se você implementar essa estratégia e 4 clientes apertarem neste botão verde, você paga 1 ano de Proof, só não vendendo nada, porque o cliente não vai pegar o acervo, ele só vai espichar prazo. Então, é um baita negócio. E as cores dos botões também são pensadas, tá? As pessoas, quando elas estão encurraladas, elas tendem a ir para o verde. Verde é siga, né? É uma saída viável. Então, por isso que foi pensado nisso aqui. Tem um pouco de psicologia também. E daí eu coloco aqui, ó, para ela dar uma balançada. Ah, eu pego sem edição, com edição, examine todas as coisas e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. E daí eu coloco aqui, ó, nesse recurso da landing page, todas as coisas ou o que é bom, certo? E aqui eu mostro de novo que a minha edição vale a pena, certo? Então, agora vem a cereja do bolo. Ela vai dar uma balançada e daí já apresentei as ofertas. Após o prazo, as imagens, bem como esta oferta, não estarão mais disponíveis. E isso é importante. Se ela não quiser as ofertas, tem que acabar. Porque falsa escassez, isso sim desvaloriza e descredibiliza você como profissional. Agora tem um botão vermelho, que é um botão de perigo, que diz o seguinte: estou ciente e não tenho interesse nesta oferta. Pense, é ela admitindo, concordando que eu vou apagar. E embaixo eu sempre me coloco à disposição, dizendo: conte comigo para mais que fotografias e experiências, certo? Se ela clicar aqui, ela não tem mais interesse em nenhuma foto? Não, gente. O cliente, quando está clicando nesses botões, está me falando de novo sobre o comportamento dele. E uma objeção não é necessariamente um não. Uma objeção, às vezes, é um desejo de ouvir mais uma alternativa. Então, eu dou essa possibilidade. Porque se ela clicar aqui, acabou? Não. Se ela clicar aqui, agora ela é bombardeada com aquilo que ela mais tem interesse. Ela falou o tempo todo que ela era uma leitora voraz, que ela gostava muito de livros, e ela pediu para fazer uma foto como esta aqui. Então, se ela gosta de livro, então ela vai ter o livro. Palmas para o novo recurso do Proof Gallery 3. A experiência 3D de álbuns. Fique à vontade para folhear, girar ou ampliar. Que genial, né, gente? Que genial. Isso é muito legal. Girar ou ampliar este fotolivro virtual. E aqui eu preciso honrar a vida do pessoal do suporte da Album. Porque assim, ó, eu faço muita coisa nas landing pages, mas como esse era um recurso novo, eu não sabia fazer, eu chamei o suporte e eu não estou mentindo, em 10 minutos
eles me ajudaram. O Leonardo Virgínio, por favor, que esse vídeo chegue a ele. Assim como todas as pessoas do suporte da Album. Não são bots de IA que respondem você. São pessoas reais que, quando você chama, entendem o seu problema e agem de forma proativa e rápida. Eu poderia citar várias. A Bruna, o Guilherme, o Rafael, enfim. Todas as pessoas do suporte da Album, por favor, sintam-se abraçadas. Mas a questão é que aqui, como é que você vai montar esse álbum? Ah, Jax, mas aí eu vou ter trabalho. Gente, olha só. É a última oportunidade de vender para essa cliente. Você tem que fazer caixa. Olha para dentro do seu acervo. Tem um jeito. Aí você vai criar um álbum que tem fotos que ela escolheu e que não escolheu. E a marca d'água vai entregar isso. E é justamente pelo seguinte. Quando ela clica nesse botão, não quer dizer que ela não gosta das suas fotos mais. Afinal de contas, ela já contratou, já pagou o ensaio, já comprou foto extra. Ela só não gostou da oferta, ou ela não tem uma possibilidade de abraçar essa oferta agora. Ou também, na galeria, às vezes, a pessoa, apesar da experiência ser muito boa, de ser muito bonita no Proof, a pessoa ela não consegue estabelecer conexão entre os momentos. Você é o especialista. Você não disse que conta histórias? Agora eu quero ver. Então você diz aqui, ó, ou melhor, você monta de maneira que ela entenda que, agora, neste contexto, por que eu não peguei essa foto? Essa foto faz total sentido neste momento. E olha só, no caso específico dessas fotos da Arena, essas fotos não conversam tanto com ela, mas conversam com o pai. Então, eu vou abrindo flancos também de negociação. Então, o que acontece? Ela vai folhear todo o álbum, ela vai lembrar de fotos que ela não pegou, ela vai lembrar que ela também me disse que gosta de fotografia, mas não pegou fotos que ela estava com a câmera, certo? Olha aqui a foto que ela está abraçando o livro, isso vai ser importante daqui a pouco. Ela está abraçando o livro porque ela é uma leitora voraz, tem de novo lâmina cheia, a foto favorita dela, e assim vai, todos os momentos, a contemplação da orla do Guaíba, o momento dos patins, o pai ajudando a calçar os patins, as manobras, ela como atleta de repente não pegou essas fotos porque não gostou da plasticamente como estava a manobra, mas dentro do álbum isso faz sentido. Então você vai aumentando a carga emocional. Esse é o ponto. É assim que você faz. Olha aí que legal. Muito legal, muito legal. E daí aqui vem a pá de cal. Com a versão física desse fotolivro entregue na sua casa, as suas memórias estarão a salvo, organizadas como uma história que sempre pode ser revisitada, tocada, sentida, abraçada. Aqui você apela para o sinestésico. Lembra? Tem o canal auditivo, o canal visual e o canal sinestésico de comunicação. Você apela para o sinestésico. Assim como o seu livro favorito, sem cabos, sem baterias, sem perda de sinal, você apela para esse ponto porque ela gosta de livros. Peça por um instante que você possa ficar em silêncio, ouvir o próprio respirar, porque ela disse para mim na entrevista que é assim que ela gosta de ler. Ela gosta de ficar quieta, isolada, lendo, para ouvir as batidas do próprio coração. E quando estiver pronta, então clique aqui, porque essa história merece um final feliz. Gente, até o último momento eu estou dizendo que eu não quero apagar o acervo dela. Fala a verdade, se ela chegou até aqui, ela realmente não tem interesse? Se ela clicar aqui, Jax, agora é a hora do downsell, é a hora do tudo ou nada. Não, pelo contrário, agora o jogo virou. Se ela passou por tudo isso, chegou a clicar dizendo que não tinha interesse e agora vai me ligar, agora é a hora do upsell. Sempre tenha uma oferta mais cara que a sua oferta mais cara, porque alguém vai comprar. E aqui, aí você bota o time em campo, agora é a hora da negociação. Agora pode subir o valor do álbum, porque se ela não comprar, o que ela vai fazer? Ela vai voltar aqui em cima e vai, de repente, clicar em um dos botões. Ou vai fechar a oferta mais cara. Então, eu quero saber agora se você vai implementar isso aqui
Qual foi o insight mais legal que você achou? Comenta aqui embaixo, porque eu quero entender. E eu quero que você implemente e me mande o resultado. Nem que seja da versão do WhatsApp, mas cai de maduro que com a landing page e o Proof Gallery 3 é muito mais legal e com a ajuda do suporte não tem desculpa para você não implementar. Muito obrigado até aqui e eu quero manter essa nossa conversa. Valeu? Até mais!